Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 1 do PET número 7, sétimo ano. Atividade número 1 traz um trecho do Código de Trânsito Brasileiro, o capítulo que trata das infrações. O artigo 161 diz o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Depois vem o parágrafo único, o artigo 162, com os seus incisos. E vai até o artigo 175. É importantíssimo fazer a leitura antes de responder as questões. A primeira questão é a letra A. O texto acima é da esfera jurídica. Quais características textuais poderiam ser utilizadas para justificar essa afirmação? Este texto é organizado diferente da maioria dos textos que encontramos no nosso dia a dia. Há capítulos, parágrafo, artigos e incisos. Então, estas são as características de um texto da esfera jurídica. Então, vamos retornar ao texto para você ver estas partes. Então, veja aqui que no texto há os capítulos, artigos, parágrafos, no caso deste é o parágrafo único, e os incisos. Então, estes aqui são os incisos. Então, são características de textos da esfera jurídica. Letra B. O texto trata sobre proibição imposta ou sobre direito garantido. Então, vamos aqui ao texto outra vez, para você observar que ele vem tratando das penalidades, proibições. Então, aqui fala as penalidades e medidas administrativas. No parágrafo único fala que as infrações cometidas, suas penalidades. Então, isso quer dizer que o texto vem tratando de proibições. Então, vamos responder lá na letra B. O texto trata sobre proibições. Letra C. Qual a finalidade desse texto? Regulamentar a condução de veículos automotores. Vamos para a próxima questão, que é a letra D. Qual dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro se relaciona com o texto abaixo? Transcreva-o nas linhas a seguir. Então, vamos fazer a análise desta tirinha. Aqui na tirinha, nós vemos um guarda de trânsito, um soldado, e ele está diante de um motorista que bateu seu carro numa árvore. Há uma placa que está escrito: se beber, não dirija, e o motorista sai do carro falando que eu não estava dirigindo, estava dormindo. Então, vamos lá ao texto para saber qual o artigo que esse texto faz referência. Então, aqui no artigo 165. O que o artigo 165 está dizendo? Dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, aqui nós encontramos o artigo a que se refere a tirinha. Então, vamos lá agora
colocar a resposta. Então, artigo 165, dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, o motorista aqui está dirigindo alcoolizado. E a letra E. Quais dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro você não conhecia e quais os que mais lhe chamaram a atenção? Então, temos aqui uma resposta pessoal. Então, após ler o texto, você escolhe aquele artigo que mais lhe chamou a atenção e coloque como resposta. A próxima questão traz um regulamento interno de edifício residencial. Você deve ler antes de responder as questões. A primeira questão sobre o regulamento é a letra A, que vai pedir o seguinte: podemos dizer que esse texto trata-se de normas, regimentos escolares, estatutos da sociedade civil. Então, o texto trata sobre normas, porque o texto diz que os moradores não devem fazer dentro do edifício, ou seja, o que eles não devem fazer dentro do edifício. Então, são normas para que eles tenham uma boa convivência dentro do condomínio. Letra B. Qual é o assunto tratado nesse texto? O regulamento apresenta regras de convivência para as dependências do prédio Parque dos Ventos. E para finalizar, vamos à letra C. Qual a sua opinião sobre os artigos desse regulamento? Então, se necessário, leia o texto novamente e depois dê sua resposta, que é também uma resposta pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal. Sucesso nos estudos e espero você no próximo vídeo. Tchau!